Ô, meu povo, boa noite, que bom estarmos juntos novamente. Hoje nós vamos falar de algo que toca fundo, né? Sobre quando a falta de apoio vem justamente das pessoas mais próximas, né? Da nossa família, dos amigos, daqueles que dizem nos amar, né? E para me ajudar nessa conversa, como sempre, nós teremos aqui a participação da Francilene. É uma grande parceira nessa jornada e ela vai conduzir aqui com as perguntas, porque a gente acha mais dinâmico dessa forma. E eu vou responder com base não apenas na minha vivência, né, mas também na palavra, na neurociência, na psicologia, na inteligência emocional, porque é um tema que de fato mexe com todos nós. Aguardando aqui a Francilene entrar. Bem-vindos a todos. Juliana, obrigada pela presença. Gostaria da participação de vocês, de perguntarem. Sejam bem-vindos. Essa live, exclusivamente essa live, ela vai ser salva no Instagram e também no YouTube. Quase sempre eu só posto no YouTube, mas essa eu vou fazer questão de salvar também aqui no Instagram. Tenho certeza que esse tema, ele vai mexer com todos nós, ele vai se conectar com todos nós, e vocês vão gostar. Às vezes, né, Deus precisa nos afastar de quem mais amamos para que nós possamos florescer. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos aguardar a Francilene, ela que tem as perguntas para nós. Francilene. Cadê você? A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência com a internet hoje, porque eu estou usando só meus dados. Eita, Francilene. Bora, bora, Francilene. Eita, achei que você tivesse esquecido de mim, dois. Não, eu estava aqui também já aguardando, te mandei mensagem no WhatsApp e eu Eu digo, também deixa eu ir lá ver. respondi, eu te pedi. Ah, Então, Francilene, já fiz a minha leitura aqui, já disse que o tema de hoje é um tema fundo, né? É um tema uhum, com todos nós, que eu tenho certeza que vai conectar com todos nós. E aí, você vai ser aí a condutora desse assunto, desse tema, com as suas perguntas aí, e a gente vai aqui responder. uhum. Ô, Juliana, sem problema, Juliana, obrigada aí. Depois você vem em outro momento, tá bom? Foi um grande prazer aqui com a sua presença. Muito obrigada. Então, Então, Francilene, eu te entrego aqui a palavra, fique à vontade e vá devagar, vá devagar. então, pois, boa noite, né? Como é que você está? Tô bem? E a gente vai começar, né, com essa live, com esse tema importantíssimo, que certamente vai tocar na vida de várias pessoas, né? Vão se identificar com esse tema, com esse assunto que nós vamos tratar, né? Eu gostaria de perguntar para você, já para começar, o nosso assunto, né? Lembrando assim que você sempre fala sobre propósito, né, Daisy? E sobre identidade também.
Aí eu pergunto para você por que que muitas vezes são justamente as pessoas mais próximas, como da nossa família, amigos de infância, que mais desvalorizam o nosso crescimento. Por que será que isso acontece? As pessoas mais próximas são os principais a desvalorizar o nosso crescimento, né? Quando vê que a gente está crescendo. Olha, Francilene, essa é uma das maiores dores de quem está em processo de expansão. Na Uhum, palavra, por exemplo, lá mostra que nem Jesus que reconhecia a sua própria terra. Né? Lá é em verdade. Lucas 4, ele diz: nenhum profeta é bem recebido na sua. Isso acontece porque as pessoas próximas vão pela revelação. Né? Elas se acostumaram com a versão antiga de quem éramos. Daí o Uhum, cérebro faz isso naturalmente. E a neurociência explica que o nosso cérebro ele cria atalhos mentais para reconhecer as pessoas. Então, quando alguém muda, Francilene, quando alguém evolui, quando alguém cresce, quando alguém rompe padrões, isso gera desconforto, porque quebra o mapa mental dela, sabe? E o ego dela se sente ameaçado. Então, ela uhum. pensa: se ela mudou, então eu também deveria mudar. Por isso, não celebram o nosso crescimento, porque eles o interpretam como uma ameaça. Mas, na verdade, Deus está apenas nos movendo para um lugar onde nossa voz será ouvida. Uhum. De certa forma, até denuncia, né, Exato. a pessoa que nunca saiu daquilo. Então, de certa forma, o crescimento de uma pessoa denuncia a estagnação da outra, né? Então, isso causa realmente essas situações desconfortáveis, essa falta de apoio, né? E então, mas quando falta esse apoio, quando a falta de apoio, né, ela vem da própria família. O que isso significa espiritualmente? Tem algum sentido para você espiritualmente, essa falta de apoio da própria família? É um sinal para a gente se afastar da pessoa? Ou o que você poderia nos dizer a respeito disso? Muitas vezes, sim, sabe, Francilene? Lá em Gênesis 12:1, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não te diz qual é a terra, ele pede para você ir primeiro. Isso Uhum, não é um abandono, sabe? Era um chamado de maturidade. Deus sabia que Abraão não seria visto com o olhar do propósito se ele continuasse preso ao olhar da origem, né? Então, uhum, espiritualmente, esse afastamento é um processo de separação divina, o mesmo que Jesus viveu quando precisou sair de Nazaré. É quando Deus diz assim: eu preciso te tirar de perto de quem só lembra do teu passado para te uhum, revelar quem vai enxergar teu futuro. E emocionalmente é um marco de libertação, porque uhum. a adultização emocional acontece quando você para de depender do reconhecimento de quem te gerou e passa É a nutrir o verdade. propósito que te move. É isso aí. Porque as pessoas eles estão muito dependentes, né, da aprovação dos outros, da aprovação dos que nos amam, na verdade, né? Diz que quem nos ama é quem mais tem poder de nos fazer mal, porque nós estamos, às vezes, dependendo da aprovação deles, não queremos desgostar, e às vezes acabamos cumprindo a vontade deles, até profissionalmente mesmo, né? Quantos filhos que deixam de seguir a sua própria carreira, aquilo que gostaria de fazer, para obedecer o desejo do pai, né? E para não decepcionar, acaba cumprindo aquilo que o pai gostaria de ter feito na juventude e não foi possível, e aí se projeta tudo nos filhos. Então, isso tem cancelado muito o futuro de muitas pessoas, né? De muitos jovens, de muitas pessoas que poderiam seguir a própria vida, mas estão ligados a essa questão da afetividade, né? Mas assim, e isso dói muito, né, Daisy? Isso dói demais quando a gente não é valorizado por quem mais
por quem mais a gente ama, né? É, e você poderia nos dizer como lidar com essa dor sem se tornar fria, sem se tornar ressentida, né? Quando a gente se sente desvalorizado por aqueles que mais nós amamos. Francilene, essa é a parte mais desafiadora. E aqui entra algo que a psicologia chama de reparentalização interna, que é quando você aprende a se validar por dentro. Enquanto Uhum, você espera que o outro reconheça seu valor, você entrega o poder de validação da sua identidade. Mas quando você entende quem é em Deus, você não precisa mais que os outros aplaudam, sabe? Porque o céu já te uhum, aplaudou. E emocionalmente é uma cura profunda. Porque você sai do papel de filha, que quer ser reconhecida, e assume o papel uhum, de mulher, que reconhece a si mesma em Deus. Já a neurociência mostra, Francilene, que quando o cérebro recebe reforço interno, através da autovalidação, da fé, ele ativa o mesmo circuito de recompensa que o elogio externo traria. Ou uhum, seja, você se fortalece por dentro. E na palavra, nós já sabemos, né, é o que Davi viveu. Lá em Samuel 36, está escrito: Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Mesmo sem apoio, ele encontrou força em Deus. Então, uhum. aqui a gente aprende sempre, né, Francilene, que a gente deve dar peso zero para o elogio e para a crítica. Porque a gente Uhum, tem que parar dessa dependência de validação externa. é isso Então, aí. ela é de fato um grande desafio. Só assim a gente consegue avançar, né? Quando abre mão dessa questão do elogio, da necessidade de ser elogiado, do medo de ser criticado, né? Só, a gente só avança quando a gente deixa essas duas coisas de lado aí, né? Elas não têm tanto peso. Se não tiver, então a gente avança. E assim, Daisy, mas quando a crítica ela vem disfarçada de preocupação, estou preocupada com você, não gostaria que você fizesse tal coisa, porque então é uma crítica disfarçada de preocupação. Quando essa crítica vem disfarçada de preocupação, aquele comentário que parece cuidado, mas na verdade desmotiva, o que fazer, né, nessas situações, ou como se comportar? Olha, Francilene, isso é muito comum e ao mesmo tempo perigoso, porque vem disfarçado de amor, sabe? Uhum, Eu tenho certeza que muitos estão se identificando aqui. Mas a raiz uhum, não é cuidado, é controle. Né? A é isso pessoa aí. quer que você continue cabendo dentro da imagem que ela criou de você. E Uhum, Jesus viu isso também, sabia, Francilene? Pedro tentou impedi-lo de cumprir o propósito, dizendo: Isso nunca te acontecerá. Sabe o que Jesus respondeu? uhum, Para trás de mim, Satanás. Isso está lá em Mateus 16, 23. Ele não falou isso por raiva, não, mas porque reconheceu que aquela voz estava tentando desviá-lo da missão. E uhum, emocionalmente, é preciso maturidade para discernir entre o cuidado que edifica e o cuidado que aprisiona. E pela neurociência, isso se chama autonomia emocional. É quando o cérebro ele deixa de reagir com culpa e passa a agir com clareza. Então, a uhum. resposta é simples. Ouça com amor, mas siga com propósito. Nem toda opinião, Francilene, vem do espírito. Algumas vêm do medo. Uhum. Isso é verdade. Entende? Eu estou trazendo alguns embasamentos para além da minha vivência. Eu também estou Uhum. trazendo embasamento da Bíblia, da neurociência, da psicologia, da inteligência emocional, porque a gente precisa trazer embasamentos, né, Francilene? Para não ficar só pessoal, sabe? É isso aí. Verdade. Deixa o assunto mais consistente, né? Não é nada do próprio punho, mas algo validado, na verdade, né? Isso. E assim, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, né? Tem mais várias outras, mas essa eu acho bem interessante, que
O que fazer, Daisy, para não perder o amor por essas pessoas, né? E continuar mantendo o coração limpo, mesmo com tanta crítica, o amor por essas pessoas que para nós são importantes, né? São Ó, próximas. Às vezes não dá para cortar relações, mas o que fazer para não perder o amor por essas pessoas, né? a E também não resposta, ficar diferente ou, né? uhum, é graça e limite, Francilene. Né? Essa é a resposta. Porque amar não é se submeter. Amar é Uhum. manter o coração limpo enquanto se posiciona. Jesus amava sua família, mas ele não ficou preso a Nazaré. Ele Sim. voltava com amor, mas não com dependência. E lá em É isso Romanos mesmo. 18 está escrito: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, você faz a sua parte, o resto é com eles. Né? E pela neurociência, o perdão é libertador. Ele reduz o Uhum. cortisol, ele melhora o sistema imunológico, ele ativa o córtex pré-frontal, que é a área da sabedoria e discernimento. Ou seja, perdoar te deixa mais lúcido e mais leve. E Uhum. espiritualmente, perdoar é escolher não carregar o que o outro não teve maturidade para resolver. Né? Então, você não precisa que eles mudem para continuar crescendo. Você só precisa manter o coração livre para seguir com Deus, sabe? Uhum. Então, Verdade. Até porque se a gente for depender da mudança do outro, nós estamos perdidos, né? Porque exatamente. sempre tem que partir de nós a mudança, não do outro. A minha mudança em relação ao que eu vejo do outro, ao que eu penso sobre o outro, a que eu quero, a coisa que eu quero que o outro pense sobre mim. Então, sempre vai ser sobre mim a mudança, né? Sempre vai Uhum. ser sobre a pessoa, não sobre o outro. Então, isso é muito interessante que você traz, né? É respeitar, né? E, É ouvir com amor. E, e isso. E respeitar o outro como ele é, mas também não se deixar levar pela opinião do outro, né? Eu aceito exatamente. que você pensa desse jeito, mas assim, eu não sou obrigado a, né, a fazer do jeito que você pensa também, né? Porque quando o outro fala para mim alguma coisa, ele está sempre falando sobre ele. Eu tenho que saber, será que é sobre mim ou é sobre ele isso aí? É uma vontade dele que eu faça isso, entendeu? Porque nós temos que nos questionar nesse sentido. Porque às vezes é só a vontade do outro que gostaria que eu fizesse tal e qual ele pensa. Mas que aquilo ali Uhum, não vai me agregar em nada, né? uhum. Então, é isso aí. A gente precisa entender precisa libertar o nosso coração para nós continuarmos crescendo, entendeu? Porque perdoar não é aprovar o outro. Então a Isso. gente precisa Sim. ouvir com amor, mas seguir o propósito, seguir a sua verdade, entende? Sem precisar para ir com Uhum. isso, magoar, ferir, é, ficar debatendo, né? Você se Uhum. respeita e respeita o outro, mas você não pode caber, né, na imagem que o outro quer criar de você, né? Ou que ele já criou e é aquilo, entende? Então, a gente Uhum. precisa, nesse sentido, ser livre para crescer. É isso aí. Eu gostaria de fazer mais outras perguntas. Queria saber se você quer continuar falando mais alguma coisa sobre, né? Agora, quando você quer, você sai matando a gente. Pode vir, pode vir, Então, pode mandar abraço. saber assim, por que que é tão importante, Daisy, a gente se afastar de alguns ambientes para poder prosperar, né? Porque parece, quando a gente quer se afastar de alguém, que agora está arrogante, que agora se acha melhor que a gente, essa coisa. Vai vir também essa cobrança, mas às vezes é importante se afastar. E por que que é tão importante assim se afastar de Francamente, ambientes para que a gente possa prosperar? sim, perfeito. A gente sempre falou, sempre ouviu, né, que os nossos pensamentos moldam a nossa realidade, né? O Uhum, ambiente molda a identidade. O ambiente molda as crenças. Então, você não cresce num solo que não acredita em você. Às vezes, uhum, você é a semente, Francilene. Às vezes, você tem a semente, mas está no lugar errado. uhum, Você precisa de um solo fértil. Então, a Bíblia mostra que Jesus saiu de Nazaré e começou a operar milagres em outro lugar. Como é o nome daquele lugar? Cafarnaum.
que fala? Lá em Cafarnaum. 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 Então, por quê? Porque o ambiente lá tinha fé. A neurociência chama isso, Francilene, de neuroplasticidade social. Ou seja, o Uhum. cérebro, ele se reconfigura conforme o ambiente. Ou seja, quando você muda o contexto, ativa novos potenciais. Então, quem quer florescer, precisa escolher o solo certo. E hoje, Deise, assim, tem a facilidade da gente frequentar novos ambientes, não só de forma física, né? Mas conhecer Exatamente. novas pessoas, né? Tem vários meios, né? A questão online, você pode conhecer novas pessoas, pessoas que agregam, pessoas que batem de acordo com o seu propósito. Como é o nosso caso, né? Eu te conheço, eu moro aqui em Aldeias Altas, você no Rio de Janeiro, olha a distância, né? E a Exato. gente pode manter é um novo ambiente. Poder conversar contigo é um novo ambiente. Você também comigo já é um novo ambiente, é fora das suas amizades. Então podemos também ter novos ambientes assim, dessa forma também. Se a gente não puder fisicamente frequentar novos ambientes, nós podemos também nos relacionar com pessoas, pessoas que têm o mesmo propósito, que têm princípios, não também sair se relacionando com qualquer pessoa por aí, porque também pode nos distorcer, né? Distorcer também os nossos princípios, nossos valores, mas procurar pessoas que têm a mesma linguagem, que falam, né, de assuntos que agregam, que nos fazem crescer, nos empurram, nos levam para frente, nos dão bons exemplos. Então, isso também seria um novo ambiente, né, Deise? Novas amizades nesse sentido, Com certeza. né? Isso é repertório também, né, Francilene? Nós já sabemos que novos resultados você só vai ter em novos ambientes, com novas pessoas, com novas ações, com novas ideias. Não tem como. Aí, Não, só que a gente precisa filtrar, não é? é, O jeito de sair de qualquer jeito, né, Francilene? é Então, a gente verdade. precisa saber selecionar, com certeza. Pois é verdade. Mas tem muitas possibilidades hoje, né, de você ir além do que você tá aí, né, do ambiente que você tá. E assim, Daisy, mas e se a pessoa insiste em buscar aceitação, mesmo sabendo que isso a faz sofrer, mesmo ela sabendo que já buscou tanto a aceitação do pai, da mãe, dos amigos, e ela continua buscando isso e sofre com isso porque não encontra, né, a aceitação que ela gostaria, é, o que que ela pode fazer, né, nesse sentido, mesmo que ela sabe, né, que isso faz ela sofrer. Francilene, nesse caso, ela ainda está no ciclo de dependência emocional. E é normal, porque todos nós começamos buscando amor. Mas chega um Uhum, ponto em que o amor precisa amadurecer. O reconhecimento que você busca fora, presta atenção nisso. É o amor que você ainda não deu a si mesmo. E Deus trabalha assim. Ele te priva do aplauso dos outros para te ensinar a ouvir o aplauso do céu. Então, quando você se sente suficiente em Deus, a opinião alheia perde o poder de te paralisar. uhum, Entende? A gente precisa saber que a gente é, para a gente não se influenciar pelas influências externas, pelas opiniões de quem sequer participa do nosso dia a dia. uhum. Entende? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque quando a gente insiste nisso, é muito mais uma dependência, né? É muito mais não reconhecer a nós mesmos, não saber quem somos. Então, a gente continua com essa necessidade de aprovação, de aceitação, por conta da dependência emocional. Interessante, muito interessante. Assim, Deise, eu gostaria também de saber de você por que que é tão difícil ser reconhecido por quem nos viu nascer. Estamos falando de mãe e pai, de pessoas próximas, bem próximas, né? Então, por que que é tão difícil ser reconhecido por quem nos viu nascer? Os próprios que nos conhecem desde bebezinho não nos reconhecem quando nós estamos em crescimento, né? Olha, Francilene, porque o olhar deles
se acostumou à forma e não à essência. Eles viram, por exemplo, o barro, mas não o vaso que Deus estava moldando. Lá em Isaías 43:19, Deus diz: Eis que faço novas todas as coisas. Mas para enxergar o novo, é preciso desapegar do velho. E Uhum. muitos não conseguem fazer isso. Então, você não é rejeitado, você é atualizado por Deus. Então, quem te viu antes não entende o que ele está fazendo agora. Então, a gente tem um olhar viciado, assim, né? A familiaridade, a intimidade, isso impede de te ver com outros olhos, Uhum. sabe? Então, a própria familiaridade, ela acaba comprometendo esse olhar, sabe? Para além daquilo que eles já estavam acostumados a nos ver. Entende? Uhum. É bem doído, né, também. Depois Remédio pouco é aquela pergunta, por que que dói demais, né? Quando a gente não é valorizado por aqueles que nos amam e tal. O Hélida, oi, Hélida. Assim, mas como saber o momento certo de se afastar sem carregar culpa? Porque vai chegar o momento que é preciso às vezes se afastar. Se você busca a aprovação de alguém, essa pessoa não, você vai chegar o momento que é preciso. Mas como se afastar sem carregar a culpa de ter abandonado alguém, de ter, né, de não ter é, feito o que aquela pessoa gostaria ou nos disse que seria melhor? Franciane, quando a presença deles começa a drenar mais do que edificar, sabe? Então a culpa vem quando você confunde amor com obrigação. Mas o Uhum, amor é prisão, é liberdade. E Deus não te chamou para agradar, mas para edificar. A neurociência explica que a culpa é um resíduo de condicionamento social, vem do medo de decepcionar. Mas a maturidade espiritual é quando você entende que obedecer a Deus, às vezes, é decepcionar pessoas. E tá tudo bem. uhum, A obediência abre portas que o medo nunca abriria. Brasileiro, uhum, a gente conhece o outro na crise, quando a gente diz não, quando a gente decepciona, quando agrada, não é? Então, e isso é explicado, a própria neurociência explica isso. E quantas vezes a gente não aprende isso nas nossas vidas? Isso se confirma, na verdade. Né, professor? Isso se confirma na palavra, na ciência, na psicologia, enfim. E a gente precisa não só saber, a gente precisa saber o que fazer com isso que a gente sabe. uhum. Então, a gente sabe, Francilene, Jesus, por exemplo, ele não agradou a todos, mas ele serviu a todos. Então, nós temos que fazer as nossas escolhas. Verdade. Escolhas conscientes, né? Tomar as decisões e arcar com as consequências das nossas decisões, né? Porque, como diz Verdade. o mentor, tudo muda quando alguma coisa muda. Exato. Exato. Então, se a gente muda alguma coisa, certamente vem a consequência boa, né? Dependendo das nossas escolhas, decisões. É muito importante essa questão do agir, né? Diante das situações que a gente percebe que é preciso mudança, né? E é isso aí. E eu gostaria já, para a gente já finalizar a nossa live, nosso momento aqui de bate-papo, de esclarecimentos, um momento muito bom, porque certamente algumas pessoas vão se identificar com isso que nós estamos falando, né? Eu Certeza. gostaria de perguntar para você, né, Deise, qual é a lição que fica quando alguém que mais amamos não nos apoia? Fica uma lição. Acho que tudo na vida tem uma lição, né? Nós precisamos estar atento, ter essa clareza para colher de cada situação a lição que nos é dada através daquilo. Então, quando Uhum. quem mais amamos não nos apoia, qual a lição que fica sobre isso? A lição, Poderia me. professor,
O amor deles te formou, mas o silêncio deles te amadurece. Porque é no Uhum. silêncio da ausência de aplauso que você escuta a voz de Deus mais nítida. Lá em Salmos 27:10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, É Deus usa a verdade. falta de apoio para fortalecer a sua convicção. Você é testado nessa hora. Então, é como, por exemplo, Uhum. um vento contra a árvore. Quanto mais sopra, mais profundas ficam as raízes. A gente é Uhum. provado para saber das nossas convicções, para saber se a gente está firme na rocha. Então, a dor de não ser reconhecido é o treino para não depender de reconhecimento. E isso é liberdade. É verdade. Então, a É gente é testado, verdade. não é? A gente não quer ser levado só para o ventinho, não. A gente quer saber se a nossa raiz está lá firme. Então, isso de liberdade é muito importante, né? De não estar dependendo, de não estar esperando que alguém diga, nos aprove, nos ame, nos queira, esteja lado a lado. Ah, só vou se alguém for comigo. Então, essa liberdade é muito boa, é muito importante, né? Para que nos faz avançar de fato. Quando a gente fica livre da aprovação, do amor das pessoas, mesmo aquelas que nos são caras, né? Mesmo aquelas que são importantes para nós. Né? Então, é muito interessante isso que você falou, da liberdade, do fincar raízes e se tornar livres, independente da aprovação de qualquer que seja a pessoa. Por mais que essa pessoa seja o amor da nossa vida, como os nossos pais, nossos irmãos, né? Se o Desde amor é eu... incondicional, não deveria ter dependência, né, Francine? Então, verdade. E o amor é muito confundido com o sentimento, com o beijinho, o abracinho, aquela coisa toda melosa, ou tá ali, ah, porque foi embora, é porque não me ama, foi viver a sua própria vida, não me ama. Então se confunde muito o amor com essa melosidade. Por isso que diz, ah, é impossível amar. Dessa forma, a gente só consegue abraçar, beijar, estar juntinho daquelas que realmente nós queremos muito. Então, se for o amor for só isso, não dá, a gente vai gostar de poucas pessoas, isso mais é o gostar, na verdade, né? Porque o amor é atitude, às vezes se afastar, é muito mais amor do que ficar ali do lado, colado, atrapalhando, se intrometendo, querendo resolver a vida de um e de outro, né? Então, é Exatamente. muito interessante essa questão do conceito do amor que o mundo prega, que as pessoas pregam por aí, né? É O diferente amor do é... amor que Deus quer colocar no nosso coração, né? Esse amor de fato, de atitude, de deixar. Às vezes tem que saber deixar para poder ir, deixar ir. É muito interessante essa situação de relacionamento entre as pessoas. É preciso que as pessoas tomem mais consciência sobre isso. Que nem sempre a mais está perto ali, né? Desde, mas Exatamente. assim, eu por aqui eu estou satisfeita em relação ao que você, as suas respostas. Não tenho mais perguntas, só gostaria de saber se você quer falar mais alguma coisa, se tem algo mais que você gostaria de falar que eu não lhe instiguei, não lhe perguntei, de repente tem algo mais que você queira dizer. Eu quero deixar uma mensagem, Francilene, eu quero Uhum. dizer para você que está aqui nos ouvindo agora, não se entristeça, né, se não é reconhecido pelo seu, né, nem Uhum. Jesus foi, né, e ainda assim ele cumpriu o propósito, transformou o mundo, Uhum. voltou à glória. Então, às vezes, Deus precisa te tirar do meio da familiaridade para te revelar no meio da fé. Não é castigo, Uhum. é cuidado, né? Não é rejeição, é redirecionamento. Então, Deus te separa para te multiplicar. E quando Ele te leva a um novo lugar, seja físico, seja emocional ou espiritual, é porque o antigo já não comporta a grandeza que Ele está gerando em você. Então, não lute para ser compreendido, lute para permanecer fiel. E lembre-se de mais uma coisa: quem sai com dor, volta com propósito. Quem sai em silêncio, volta em nome da promessa. E quem sai debaixo da direção de Deus, volta debaixo da unção. Então, que essa palavra, ela alcance quem precisa entender
que o afastamento, às vezes, é o caminho para a revelação. E que o seu florescer não depende do aplauso de ninguém, mas do propósito de Deus em você. Seja firme Uhum. nisso, seja fiel. Né? Muitos não vão entender, né? O seu afastamento. Muitos não vão entender, muitas vezes, o distanciamento. Né? Então, seja fiel ao seu propósito, seja fiel à sua história, né? Respeite a sua história. Então, essa é a mensagem que eu dou, sabe, Francilene? Eu espero que realmente esse recado ele toque o coração das pessoas. Eu sei que muitas pessoas, Francilene, vão se identificar com esse tema. Uhum, com certeza. É o mundo que a gente imagina. É muita gente que está envolvido em dependência emocional, independência de várias espécies, de vários tipos. Então, o que eu espero que aos poucos as pessoas vão se deem conta, né, que elas precisam, elas podem ser livres da aprovação dos demais, de qualquer que seja as pessoas. Às vezes as pessoas são tão dependentes emocionalmente que eles se preocupam com a opinião de pessoas que eles nem conhecem, Oh, né? Quantas pessoas nas redes sociais que postam alguma coisa e ficam esperando a curtida ou a aprovação de pessoas que eles nem conhecem. E aí, quando são reprovados, são criticados, passam mal, adoecem, né? Então, as pessoas estão dependentes de pessoas, nem só dos que amam, dos próximos, mas de pessoas que nem tem relevância nenhuma, né? Isso o mundo está doente, as pessoas, os jovens, as adolescentes, estão doentes uhum. nessa questão. E cada dia isso parece que se intensifica mais. As pessoas usam as redes sociais muitas vezes para receber curtida, para que alguém validem a roupa que eles usaram, o lugar que eles frequentaram. E aí, quando ninguém curte, quando ninguém diz nada, ou quando alguém critica, nossa, ficam de cama, né? Isso é muito Exato. triste, isso é muito perigoso, na verdade, né? Principalmente para a juventude, que está buscando o tempo todo, né, a validação. E é uma São mensagem necessária, né? Exatamente. Por isso que eu achei que foi um tema que a gente poderia trazer. Tem a ver, né, Francine, com a mensagem que eu trago no livro, né? Por isso é importante a gente saber quem a gente é, né? Isso não quer dizer, né, Francilene, que nada vai nos abalar. Não é sobre Não, isso, né, é Francilene? para Mas que se a gente se conhece, a gente vai ter um direcionamento melhor para canalizar até o que a gente não gosta de ouvir. Porque vai acontecer, né? Não quer dizer que a gente vai, nada nos afeta, a gente é um poste. Não, não é sobre isso, mas é que eu sei o que eu vou fazer com aquilo, né? Então, isso é muito mais importante. A gente vai sentir, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou saber canalizar aquilo, eu vou saber fazer gestão das minhas emoções. Então, isso eu trago, porque tem muito a ver com a mensagem que eu trago no livro, né? Sobre a identidade, Uhum. sobre a aceitação radical, sobre os bloqueios, sobre o propósito. E só depois de tudo isso a gente pode transbordar de uma forma mais poderosa. Então, Uhum. eu espero que essa mensagem realmente ela contribua, né, Francilene? Eu agradeço aqui a sua participação, a elaboração aí das perguntas e que seja útil aqui para todo mundo, né? Dessa vez eu vou salvar também no Instagram e também no YouTube, tá? Então, Uhum. olha a coragem. Me marca Então, lá que eu reposto também já, tá? eu vou baixar também lá no Instagram, vou fazer as duas coisas. Tá Tá bom? bom, tá bom. Então, gente, boa Obrigada pelo noite. convite. Eu que agradeço, Silene. Obrigada a E todos que entraram, que bom para participaram. você. Até a próxima. Um beijo grande para Silene. Beijo e até a próxima. Tchauzinho. Tá.